Estamos começando mais um Culturas do Campo. Veja o que preparamos. Vamos conhecer a pesquisa premiada da bióloga Juliana Hipólito, que usa tecnologia de DNA para desvendar a relação vital entre insetos e as florestas. Depois das chuvas fortes que marcaram o início de 2026, vamos conferir como a instabilidade do tempo afetou o setor agrícola e o bolso do consumidor. Você já ouviu falar em cuidadora de plantas? Conheça a empreendedora que teve uma ideia genial, um hotel especializado em recuperar plantas doentes. No quadro Receita de Família, o segredo da linguiça artesanal do Fernando Dalvi, um dos quitutes mais amados do Brasil, feito sem o uso de conservantes químicos. E ainda a previsão do tempo e as dicas de manejo para a sua lavoura na próxima semana. O trabalho dos insetos muitas vezes passa despercebido, né? Mas sem eles a vida no campo simplesmente não acontece. São os polinizadores que garantem florestas em pé, produção de alimentos e equilíbrio ambiental. É esse universo que move a pesquisa da bióloga Juliana Hipólito, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, reconhecida pelo Prêmio para Mulheres na Ciência. Ela usa DNA ambiental para entender a relação entre plantas e polinizadores. Gente, que esses animaizinhos aqui, olha, as abelhas, são muito importantes para o meio ambiente. Todo mundo já sabe ou pelo menos já ouviu falar alguma coisa sobre isso. Agora, que elas podem cumprir um papel muito importante também para disseminar, ajudar ali a desenvolver plantas que são importantes para a nossa alimentação, isso é algo que às vezes a gente não presta atenção. Esse trabalho, digamos, que não só as abelhas, mas outros animais polinizadores fazem, pode ser importante inclusive para a cultura do café. E é sobre isso que um grupo de pesquisadores aqui em Santa Teresa está desenvolvendo, está justamente tentando explicar, avaliar através de uma pesquisa. Na pesquisa a gente não faz nada sozinho, então a gente tem colaboração e principalmente quando a gente tem colaboração e a gente trabalha com outras pessoas, a gente cresce mais e a gente consegue alçar voos maiores. O DNA ambiental é utilizar a ideia de que tudo que está ao nosso redor tem DNA. Então, uma folha caída no chão, ela tem DNA, uma flor, ela tem DNA. E ela tem DNA não somente daquela flor, mas de quem visitou aquela flor. E a ideia é justamente isso, essas impressões digitais que o nosso DNA deixa naquelas flores e a gente tentar capturar quem são os visitantes florais daquela espécie alvo. Ao decidir cruzar os impactos da polinização com o cultivo de café conilon, Juliana não teve dúvidas. O Espírito Santo era o cenário perfeito. Nasci na cidade de Salvador e toda a minha formação foi na Universidade Federal da Bahia. Eu comecei a estudar a ecologia da polinização, hoje já são mais de 20 anos estudando esse tema. E aí, recentemente, abri um concurso no Instituto Nacional da Mata Atlântica. E por ser um instituto de pesquisa com grande possibilidade de prospecção, de não ter no Espírito Santo ainda muitos estudos com polinização, eu vi que aqui poderia ser um local para viver, para morar, para fazer pesquisa. E aí eu fiz o concurso, passei, comecei a trabalhar esse ano no Instituto Nacional da Mata Atlântica, que tem como missão conservar e conhecer a Mata Atlântica. A pesquisa, que vem sendo realizada em Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, envolve uma equipe interdisciplinar, o que permite mapear geneticamente as espécies polinizadoras que visitam as flores de café. No café a gente tem principalmente duas variedades, uma variedade com baixa dependência de polinização, que é o café arábica, que foi inclusive um cultivar que uma espécie que eu já trabalhei antes, trabalhei no meu doutorado lá na Bahia. E temos o café conilon também, que tem uma maior dependência da polinização. O conilon ele depende dos polinizadores para a formação do fruto. Então a gente tem uma cultura aí com níveis que diferem da polinização, mas uma alta dependência desses animais polinizadores para a formação de frutos. E a partir do momento que a gente enriquece a paisagem, que a gente também pratica um manejo que aumenta essas populações naturais, a gente colhe esses frutos, tanto na mesa quanto economicamente.
E o bacana, pessoal, é que a aplicação desse conceito, o trabalho dos polinizadores, pode gerar uma relação ganha-ganha, ou seja, que é benéfica não apenas para os produtores, mas também para o meio ambiente. A gente tem hoje uma linha de pesquisa que o IMA, inclusive, é referência, que é a Ciência Cidadã. O IMA tem um programa de ciência cidadã que o intuito é envolver as pessoas dentro do processo científico. Então, essas pessoas elas podem participar, inclusive, de todo o processo, desde a coleta de dados até a análise e disseminação desses dados. E eu acredito que é uma forma da gente fazer que as pessoas se apropriem mais do que está acontecendo ali no seu quintal. A gente não consegue promover mudança se a gente está fazendo uma pesquisa que é publicada só na Science, na Nature e não chega a esse produtor. A gente faz a mudança a partir do momento que esse produtor entende que a biodiversidade é aliada, ele depende dessa biodiversidade e o que ele faz ali no entorno para aumentar essa biodiversidade. A pesquisa está em andamento e ainda há muito que se descobrir através dela, mas mesmo no estágio inicial já vem sendo reconhecida. Para se ter ideia, Juliana foi premiada no Programa para Mulheres na Ciência, desenvolvido pelo Grupo L'Oréal no Brasil, em parceria com a Academia Brasileira de Ciências e com a Organização das Nações Unidas. Um reconhecimento importante para incentivar quem se dedica a pesquisar. Uma forma que a gente vê de reconhecimento e de resiliência também. Que se a gente continua, se a gente persiste, em algum momento, pode ser que demore, mas a gente chega lá. E foi algo fantástico, assim, tanto do ponto de vista para trazer um pouco mais de visibilidade às minhas pesquisas, mas também eu acho que para mostrar para outras cientistas, mulheres, de que a gente consegue fazer ciência de qualidade, a gente consegue chegar lá. Eu tenho recebido bastante carinho, não só de homens, mas de mulheres também, de várias pessoas que chegaram para mim e falaram: poxa, que bom que você não desistiu. Um aluno recente, inclusive, me falou: poxa, se você chegou, você tem conseguido conquistar tudo isso, significa que se a gente persiste, a gente pode conseguir, eu não vou desistir. E isso foi bastante significante para mim. Bacana, né? A Juliana foi contemplada aí com uma bolsa de R$50 mil. O recurso será usado para compreender com mais precisão a dinâmica entre polinizadores e plantas. Um serviço ecológico, né, que é essencial para a biodiversidade e a segurança alimentar global. Depois de um fim de ano quente e seco, o início de 2026 foi marcado por chuvas fortes em grande parte do Espírito Santo, sob influência da zona de convergência do Atlântico Sul. Agora, a atenção se volta para a segunda metade de janeiro, quando as precipitações devem ficar mais irregulares e fracas, enquanto as temperaturas, sobem. Nossa equipe foi até as centrais de abastecimento, a Ceasa, em Cariacica, para entender como esse cenário afetou as lavouras e os impactos na qualidade das culturas. Janeiro começou daquele jeito que todo mundo conhece: calor e chuva concentrada em poucos dias. Foram pancadas fortes, volumosas, mas rápidas. Eram esperadas chuvas prolongadas por mais dias, porém o que aconteceu foram que as chuvas foram bem condensadas em poucos dias. 2, 3 dias caiu o que era previsto para 5, 10 dias. Então isso não impactou tanto o mercado quanto era o esperado. Que com essas chuvas mais prolongadas era esperado que os preços de alguns itens caíssem um pouco, principalmente em consideração ao final dessas festas que nós tivemos no final do ano. Mas com essas chuvas muito concentradas e temperatura muito alta, acabou que esses preços não caíram, não oscilaram tanto da forma que a gente esperava. Para alguns produtores, as chuvas vieram, chamaram a atenção, mas não chegaram a atrapalhar a produção. Folhosas, legumes, frutas, tudo continuou chegando com qualidade e dentro do esperado para a época. O que estraga as folhas é chuva de 2 semanas, 3 semanas seguidas, isso aí estraga, né? E por enquanto não estragou ainda, não afetou a horta ainda, né? Então ainda não deu falta. Você está vendo aqui que hoje tem muita coisa aqui sobrando. É melhor a gente ter, né? Para vender barato do que a gente não ter, né? Porque a gente trabalha com entrega, com hospitais
e se faltar fica pior, né? E a gente prefere ter até para sobrar. E aí a chuva ainda não afetou. A chuva foi muito bom para o nosso lugar. Santa Maria ninguém pode reclamar, não. Porque Santa Maria, a chuva, a bancada chegava 25 milímetros, 20 milímetros. Só ficou ruim estrada e chão. Estrada e chão ficou uns lugares, ficou ruim para andar, mas agora o resto foi muito bom. Segundo o Incaper, janeiro segue quente, úmido e instável. A expectativa dos produtores é que isso tenha um impacto positivo nas próximas colheitas. Esse equilíbrio ou desequilíbrio do clima também influencia os preços. Mas neste momento, quem manda no mercado são os produtos da safra. Temos o jiló, nós temos o tomate, ele está num equilíbrio aí hoje, não está nem tão caro, nem muito barato, mas passou por grandes períodos de baixa e de preço. Temos o limão, que caiu, está chegando agora, a safra nossa aí daqui a pouco começa. Maracujá também está com preço bom. Então tem muitas coisas que são utilizadas hoje na cesta, na mesa do consumidor, que estão com preços muito bons hoje no mercado. No campo, a palavra é adaptação. Aproveitar a umidade quando ela aparece e redobrar a atenção nos dias de calor extremo. Segundo especialistas, mesmo com um verão de calor intenso e clima instável, o campo segue trabalhando para manter o abastecimento. E para quem compra, a dica é observar a safra, pesquisar e aproveitar os bons momentos do mercado. A expectativa para o resto do mês atualmente é que os preços se mantenham um pouco mais. Eles vão se manter um pouco até que a previsão de chuvas, pelo menos, seja um pouco mais definida, com chuvas um pouco mais contínuas, o que diminuiria o gasto do produtor e, consequentemente, também ocasionaria uma queda nos preços dos alimentos aqui no Espírito Santo. Bora pro intervalo? Já voltamos. Culturas do Campo está de volta. Existem apaixonados por tudo quanto é coisa, né? E cuidadores das mais diferentes áreas. Mas me diz aí, você já viu cuidador de plantas? Pois é, existe sim. Tem até hotel que funciona como uma UTI verde. A gente vai conhecer agora uma empreendedora que transformou o amor pelas plantas em negócio. Ela cuida, trata e recupera as que estão doentes. Uma ideia que nasceu de um problema real e aí acabou florescendo como renda. Roda aí. Já de cara, uma linda árvore e plantas que enfeitam a fachada da casa. Lugar que é também negócio da Lorena há pouco mais de 2 anos. Dentro, as plantas estão espalhadas por todos os cantos. As unhas de gato, que são trepadeiras, não se acanham em tomar conta de tudo, tá? Esverdeiam as paredes. Tinha só aquela árvore ali da frente, né? E tinha outras plantas que a gente preservou também. Algumas Comigo Ninguém Pode, que conseguiram resistir à obra, né? E aí a gente replantou elas, né? E colocou elas no espaço. Mas não pense que a Lorena dá conta sozinha de cuidar dessa floresta, tá? Quem ajuda é a Fabiane. A Fabiane é babá de planta, hospeda em casa e até cuida. Eu trago as plantas para dentro da minha casa como se fossem minhas, né? As pessoas viajam, não tem com quem deixar e eu faço esses cuidados enquanto elas estão ausentes. É uma UTI de plantas, né? Então, às vezes ela tem algum fungo, alguma praga e a pessoa não consegue identificar. Quem a vê assim hoje nem imagina como era a vida dela antes. Um belo dia, a Fabi, que tá aqui do meu lado, resolveu mudar. Parece até frase de música. Na realidade, é um pedaço de uma música, mas combina muito com a mudança que a Fabiane resolveu implementar na vida dela. E tudo tem a ver com as plantas, com a natureza. Trabalhando dentro da área corporativa, que é aquela loucura toda, e de repente, por questões até de saúde, né, eu tive essa virada de chave, onde eu busquei alguma coisa para tratar o meu emocional. Como eu contei para vocês já viram na matéria, a Fabi também é uma espécie de médica das plantas também. E nessa mesa aqui nós temos 3 plantas que estão passando um verdadeiro tratamento. Essa aqui, a gente chama de cochonilha, que são pragas.
literalmente as pragas, tanto que ela está com um aspecto bem murcho, e ela está gosmenta, grudenta, parece um açúcar aqui. Isso aqui é porque os bichos estão realmente, já atacaram muito a planta e ela precisa trocar completamente o vaso dela. Essa aqui, ela tá, na verdade, essa correção de rega, ou afoga ou seca demais. A planta ou às vezes fica muita água ou às vezes ela está gritando porque ela precisa de água. Estavam saudáveis e começam a apresentar já a característica dos fungos, né? Também é uma questão de como cuidar da planta. É o tipo de rega que é feito e muitas vezes pode acometer algum fungo e praga junto. Recalcular a rota levou a Fabiane a mudar totalmente de vida e trabalhar com aquilo que ela gosta. Talvez não esteja faltando muita coisa aí na sua casa, não. Já imaginou? Um vaso com umas plantas para esverdear mais o ambiente? Vamos ver agora como fica o tempo para os próximos dias e conferir as informações que ajudam você, produtor, a planejar melhor suas atividades no campo. No norte, a semana começa com tempo instável. A partir de terça, a instabilidade ganha força, com chuvas ao longo do dia e chance de acumulados expressivos até quinta-feira. As temperaturas caem. Na região serrana, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a partir de segunda-feira à tarde. Entre terça e quinta, a chuva se espalha e ganha intensidade. As temperaturas ficam mais amenas. Pode ter vento com rajadas ocasionais. No sul, o cenário é parecido. Entre terça e quinta, chove ao longo do dia, com atenção para volumes elevados e solo encharcado. Na região metropolitana, a partir da noite de segunda-feira e principalmente entre terça e quinta, a previsão é de chuvas frequentes, com redução da sensação de abafamento. Na sexta, a chuva perde força, mas ainda ocorre de forma irregular. Produtor, aproveite o início da semana para colheitas e tratos culturais. Evite a aplicação de defensivos nos dias mais chuvosos, especialmente entre terça e quinta. Redobre a atenção com drenagem, estradas rurais e erosão do solo. Tem receita que nasce na mesa de casa, né? E vai passando de uma geração para outra. É o caso da linguiça da roça do Fernando Dalvi, que herdou do pai os segredos desta iguaria tão amada pelos brasileiros. Claro, com o tempo vieram novos ingredientes para dar aquela incrementada, né, e agradar os paladares mais exigentes. E tudo isso, gente, sem conservantes químicos. Uma receita familiar que virou fonte de renda. Receita que já nasce com a gente, atravessa gerações, passa de mão em mão. Outras vão mudando com o tempo, se reinventam de acordo com a criatividade, com o paladar. São receitas que carregam histórias de família, de afeto e às vezes de recomeço. Foi assim que uma tradição de família virou também um novo caminho. A Estela é uma das mãos que produzem essa linguiça. Ela e eu já estamos aqui prontas de touca e tudo para entrar ali, olha, onde a mágica acontece. Mas antes disso, eu quero saber mais sobre a história dessa família. Então, Estela, me conta o seguinte, como que tudo começou? Começou quando eu e Fernando, a gente ficou desempregado, né? Já ia mais ou menos para 1 ano já. E estava difícil as coisas, aí foi que eu lembrei que o pai dele e a família toda, né, os irmãos, aí fazia essa linguiça uma vez por mês. Então eu falei, amor, vamos fazer linguiça. E assim foi, começamos a fazer linguiça. Isso já tem quanto tempo? 16 anos. Agora bora entrar e ver onde essa linguiça nasce de verdade. E esse aqui é o famoso Fernando Dalvi, o filho do Adriano Dalvi, que é descendente de italiano, de onde que veio toda essa receita. Fernando, uma receita que começou dentro de casa. Você imaginava que em algum momento isso iria virar renda, iria virar trabalho? Não, no momento nenhum no caso, né? Na vida da gente pensou que isso fosse acontecer. Aí a gente fazia em família, juntava os irmãos, né? Tios, sobrinhos, aí fazia aquela farra, vamos fazer linguiça, fazia aquele monte de linguiça. Aí dividia entre as famílias, entendeu? Aí depois
passou o tempo, aí começou a situação financeira a ficar ruim, desempregado. A minha esposa, Estela, ela teve a ideia da gente começar a fabricar para comercializar. E aí foi surgindo aos poucos, fomos crescendo e hoje estamos aqui do jeito que vocês estão vendo aí. Aproveita e me fala o que tem, né? Qual que é o diferencial dessa linguiça? O que vocês utilizam ali de ingredientes? O diferencial para nós que fabricamos essa linguiça é que ela não tem produto químico nenhum. Qualquer pessoa pode comer, criança, velho, não tem problema nenhum. Produto químico zero. Para a receita tradicional, os ingredientes são pernil, toicinho, alho, sal e pimenta do reino. Mas a que a gente vai preparar hoje é diferente. É a linguiça com jiló, uma criação da própria família. Ingredientes separados. Agora é hora de transformar tudo isso em linguiça. Tem um jeitinho aí que é segredo, né, de fazer esse jiló para não ficar amargo. A gente faz um processo nele antes de colocar ele na massa da carne, para tirar aquele amargo e aquele pretume que ele tem também, né? Aí passa num processo, né, de purificação, vamos botar assim, e é só isso. Então agora chega de conversa e vamos fazer, sabe o quê? Colocar a mão na massa. Vamos lá? Vamos lá. Nosso processo agora é moer o toucinho, certo? Vamos iniciar então. Mas só esse trabalho? Manda ver. Hein? Toucinho moído. Agora eu vou moer a carne. 20% de toucinho em cima da quantidade de carne. Entendeu? Vamos, Larissa. Vamos lá. Trabalha aí. Não quer fazer nada não. Pelo amor de Deus. Isso não vai sair. Vai dar certo. Porque se você botar só carne, você vai fritar com aquele troço seco e duro. O toucinho tipo como se fosse dar uma lubrificada na carne, tá? Aí vai colocando de pouco em pouco. Vai só assim, ó. Vamos, Larissa? Isso, garotinho. Vai espalhando, você vai, tá, você sabe fazer já. Tá certo? Tá maravilhoso, é isso aí. Aqui nós vamos colocar o tempero nela. Aí eu gosto de fazer assim, ó. É mania que a gente pega. Não é porque agora vai entrar o jiló nela, né? A gente começou a fazer fabricação só tradicional, né? Aí depois o pessoal foi pedindo, faz com jiló. Aí a gente começou a fazer com jiló. Faz apimentada, a gente começou a fazer apimentada. Aí depois da apimentada veio queijo, azeitona, alho poró. Então bora colocar esse jiló que eu tô curiosa. Então vamos lá. Vamos botar o jiló na massa. Agora nós vamos dividir essa massa aqui em dois, né? Esse para você, esse para mim. E ó, mexer. Essa parte é boa. Essa parte é boa. Agora a gente então vai fazer o processo de embutir a massa na tripa. Aqui a tripa, ó. E essa tripa, ela é uma tripa também diferente, né? Por quê? É a tripa suína natural, tá? Ela vem para nós seca e salgada. Aí você tem que deixar num processo de dessalgamento, né? Então vamos encher o canhão, né? É simples. Tocou aqui, a massa vai sair do funil. Ó. Certo? Eu dou um pontapé técnico aqui para fazer mais ou menos as pernas de 500 gramas, tá? Aí roda assim para ela ficar bem firme aqui, ó, né? Mas eu não poderia ficar só assistindo. Chegou a minha vez de tentar. E claro, nem tudo saiu exatamente como planejado. Eu achei que era mais fácil, tá, gente? Não, tá tranquilo, tá indo bem, ó. Aí já tá pronta pra fritar. Tá pronta pra fritar. Você quer essa hora, né? É, claro.
Receita pronta, linguiça concluída e essa que nós fizemos é aquela famosa linguiça com jiló. A gente sabe que tem muita gente que gosta, mas também tem muita gente que não gosta do jiló, né? Só que eu já fiquei sabendo por aqui que até quem torce o nariz pro jiló acaba se rendendo. Que é o caso aqui, olha, da Luísa, que é neta do Fernando e também da Estela. Me fala o seguinte, Luísa, você gosta de jiló? Não, eu não gosto de jiló puro, mas só que eu gosto de jiló na linguiça. É maravilhoso, gente. Agora vem a melhor parte, e que não poderia faltar. Alguns minutinhos no forno já são suficientes. E lá estão elas, quase prontas, esperando só a hora de ir para a mesa. A linguiça já está pronta, todo mundo em volta da mesa e eu preciso dizer, o cheiro tá ótimo. E olha, eu confesso que essa aqui é a prova de fogo, viu? Porque é a linguiça com jiló. Mas espera aí, Tomaso, que é o nosso cinegrafista, senta aqui com a gente também para experimentar, porque se é para provar, que seja todo mundo junto. Então vem pra cá. Então bora provar. Simbora. Provemos lá. Uma delícia. É isso, gente. Eu sou suspeita, né? Porque eu adoro o jiló, mas eu comi a linguiça com o jiló dele, ó, realmente uma delícia, viu, gente? E essa receita vamos postar em nosso YouTube, TV Espírito Santo. Ah, você tem uma receita boa aí na sua casa? Chama a gente aqui no Zap, olha, 27999943546. Seus dotes culinários podem passar aqui, ó, no Culturas do Campo. Por hoje é só, meus amigos, vou ficando por aqui. E para rever este programa, basta ir no YouTube da TVE Espírito Santo. Aproveita para curtir o canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu joinha na edição de hoje. Um forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau!